Hoje é dia 6 de maio de 2022, são 12 horas em Franca, São Paulo. Uma sexta-feira de sol, 21 graus, sem nuvens no céu, sensação térmica fria. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos, nesta fase, pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. O Universalismo Crístico é uma obra canalizada ou psicografada por Roger Bottini Paranhos. Roger Bottini Paranhos, antes desta obra Universalismo Crístico, canalizou ou psicografou 6 outras obras que prepararam os nossos corações e ele próprio para a produção desta pérola espiritual. Universalismo Crístico, o futuro das religiões, é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro, a busca consciente de espiritualidade, em oposição à submissão, ao cabresto religioso atual que escraviza ao invés de libertar, de formar livres pensadores, de formar livres buscadores da própria essência da vida. De onde vim, quem sou eu, que estou fazendo aqui, para onde a vida me destina, ou que destino posso dar à minha própria vida, adotando uma metodologia simples, filosófica, baseada em 3 alicerces principais. O primeiro deles saído dos lábios do modelo e guia da humanidade. Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Em decorrência disto, o respeito inevitável, inequívoco à opinião alheia, uma vez que cada um de nós é único nesta caminhada evolucionária e temos opiniões próprias, posições definidas, e qualquer um de nós que exponha o seu ponto de vista é único, legítimo, conquistado depois de milênios incontáveis. Então, como a verdade é como um grande espelho fragmentado no coração de cada um dos viventes, que vai conquistando passo a passo, esforço a esforço, conquista a conquista, a compreensão da vida, qual fio de luz, por esta vereda conquistada, a compreensão de um aspecto funcional, existencial, pelo qual ele próprio vivenciou. Então é conveniente, é oportuno, é básico que cada um de nós esteja sempre aberto ao novo, tal qual fomos ou estamos enquanto na fase infantil, sempre pronto às informações alheias, abertos ao novo. Não é à toa que o próprio Jesus disse: as crianças pertencem ao reino dos céus. Ou seja, a fase infantil permanente em nossas vidas, como eternos estudantes, eternas crianças, sempre prontas às orientações daqueles que se posicionam como nossos mestres, nossos pais, nossos orientadores, nossos tutores, deste ou aquele Jair,
então nos colocando nessa situação, sem querer impor a nossa verdade, mas pelo contrário, estar mais aberto a ouvir do que a dizer, porque mais do que as palavras, os nossos modos viventes dizem mais de nós do que aquilo que elucubramos e expomos no linguajar, no vocabulário pertinente a nossas etnias momentâneas. Como seguindo alicerce para o universalismo crístico, nós temos a compreensão e o reconhecimento, além da própria imortalidade, a nossa necessidade de passarmos e retornarmos ao véu de Ísis, ao véu do esquecimento, promovido pela reencarnação, para que possamos, num entrelóquio, numa convivência renovada com aqueles com os quais nós nos desentendemos, possamos refazer a empatia. Afinal de contas, todos somos um e um somos todos. Estamos ligados à fonte criadora de maneira irrompível, apesar do religare. O religare é a nossa própria sintonia, porque a fonte está íncita no nosso mundo íntimo. Somos fagulhas oriundas da grande fogueira cósmica que representa a fonte criadora. Esta fonte crística que jaz em cada um de nós, ela é a própria consciência, é o diapasão pelo qual sabemos desde a fase infantil o que é certo, o que é errado, o que podemos, o que não podemos, o que devemos, o que não devemos, o que está certo e aquilo que está um tanto equivocado. E com isto somos convidados a usar mais esse roteiro seguro, estas pegadas de luz que a própria consciência, esta chama crística, esta fagulha que saiu da fonte criadora, nos diz, nos orienta e nos mapeia. Se resolvemos por nos distrairmos pelas ilusões, pelas miríades convidativas da estrada a qual devemos seguir, e estacionar, e tergiversar, e adiar a sequência da caminhada evolucional, que o façamos. E esta experiência é valiosa para aqueles outros companheiros da estrada que poderão ouvir de nós. Olha, não é bem por aí. Enquanto uns desatentos dessa realidade cósmica, tais quais nós mesmos, distraídos desta luz orientadora, desse farol que nos diz a segurança em meio ao mar revolto da existência, vendo a nossa falta de juízo e nós a deles, e comparando as nossas falta de um tanto mais de circunspecção, de responsabilidade, olhamos um para o outro e diz, este sabe tudo. Mal sabe que a cada equívoco ter-se-á que retornar, refazer, reparar. Aquele outro que já passou por esta jornada, penalizado, comovido pelas dores que certamente advieram
destes equívocos sempre buscam estender mãos, palavras, inspirações para aqueles outros que jornadeiam e que de boa vontade certamente estão tentando acertar. Né? Então fica aí. Além do amai-vos uns aos outros, respeitar as opiniões alheias e, mais que isso, buscar, criar um fórum, um entrelóquio sempre que oportuno, numa troca de experiências, mais para se ouvir do que para dizer. Oportunamente exponhamos aquilo que a oportunidade nos fazer comentadores, tal qual pessoas à beira de uma aconchegante lareira, rememoremos as jornadas transadas e troquemos experiências sem querer ser o expert da verdade. Porque certamente, por mais que tenhamos sido cautelosos, ou por mais que tenhamos sofrido dores decorrentes dos equívocos, houveram pessoas que aproveitaram melhor as experiências, houveram e haverão as pessoas que sofreram os reversos da lei de causa e efeito, muito mais do que nós outros. Então, como segundo alicerce, as experiências transadas, as reencarnações milenares, o nosso ir e vir, construindo, refazendo, é de muita valia. E a lei da justiça, que advém da lei de causa e efeito, do eletromagnetismo, que permeia todos nós, trazendo o karma positivo e o karma negativo, revigorando-nos o entusiasmo com os bons resultados, com a colheita da boa semente e ao mesmo tempo com as urzes e espinhos que advêm dos nossos descasos, dos nossos descuidos, das nossas precipitações, das atitudes que são decorrentes justamente de não termos fazer vibrar este instrumento aferidor que é esta centelha que há de nos fazer reverberar junto à fonte. A prece é o sopro divino desta sintonia, é a energia que liga o autor da vida a cada um de seus filhos. E finalmente, onde quer que estagiemos, tenhamos o que tenhamos feito de nós mesmos. É um evolver, é daqui para frente. O autor nos apresenta a ideia central, que procura unir ensinamentos de todas as religiões e propõe um mecanismo evolutivo que ela se mantenha sempre atual e dinâmica, resolvendo o maior problema das religiões: estagnação, em meio a um mundo em constante movimento. Em Desdobramento Espiritual, Roger Bottini Paranhos visita as esferas espirituais superiores, bem como as regiões sombrias do astral inferior, obtendo, aferindo opiniões de mestres da luz e magos negros a respeito do universalismo crístico. Em uma segunda parte, Roger Bottini Paranhos narra a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio, com uma leveza
um idealismo comoventes, emocionantes. O jovem Rafael, orientado pelo alto, ao lado de sua alma gêmea, Érica, impressiona multidões com a sua sabedoria e lucidez espiritual, inspirando os idealistas, silenciando os retrógrados ortodoxos. Um livro que funde os estilos já apresentados nas obras do mesmo autor, uma delas sobre o signo de Aquário e a outra, História de um Anjo. E como diz Hermes, no prefácio desta obra, todo aquele que deseje ser livre, ser um buscador da verdade, com suas próprias mãos, nos siga nas próximas páginas. Nós estamos em um momento em que Rafael, 15 dias depois de ter apresentado um fórum, criado junto com os amigos, uma oportunidade de expor justamente esta tríade, esses pontos de vista que nós nos referimos. 15 dias depois ele promove um segundo encontro. No primeiro encontro, no dia anterior, ele havia conversado com o pai, que estava preocupado com relação às suas ideias. Afinal, um rapaz de 17 anos, herdeiro de uma grande fortuna, suadamente e muito bem conquistada pelo genitor, um próspero vendedor de seguros. Ele via naquele aspecto espiritualista do filho, qual um ingênuo religioso que certamente iria dissipar as suas conquistas, talvez vendendo tudo, doando para os pobres, tal qual um monge franciscano, vivendo aí com o seu robe, com a sua túnica marrom, chinelo ao meio do dedo, caminhando ali e aqui. E então ele foi conversar com o filho e descobriu que ali estava uma criança iluminada, um gênio precoce, um indivíduo muito espiritualizado, que fez com que ele tivesse uma visão renovada da vida. Sem avisar para o filho, ele anonimamente ouve, há 15 dias anteriores a esta oportunidade, a primeira palestra do rapaz, e fica admirado e resolve aderir a esta proposta de vida do universalismo crístico. E aquela equipe, 15 dias depois, promove esse segundo encontro. Na leitura anterior, Rafael faz uma prece muito comovida e deixa o seu público impactado. Na sequência destas 20 páginas que iremos ler, está aí a sequência da exposição do rapaz. Rafael, depois de concluir a oração, manteve-se por alguns instantes com a mão apoiada sobre a grande mesa, onde seus amigos o acompanham, de lágrimas aos olhos, diante daquela prece comovente, daquelas palavras sinceras do inspirado palestrante. Uma energia, qual um farol luminífero, invadiu o coração de todos. A vontade de Rafael de despertar a humanidade era tão grande
algo quase que incompreensível, que se despojava de seu coração bondoso de uma maneira especial. Uma energia carismática encontrada apenas em raríssimos líderes da história da humanidade. Todos que o ouviram percebiam que estavam na frente, aparentemente, de um garoto, 17 anos, cabelos castanhos, longos, sedosos, caídos ao ombro, os seus olhos brilhantes, a sua boca bem formada, dentes bem postos, e a vibração de suas palavras eram tão dúlcidas que o seu semblante e o tom de sua voz fariam lembrar o próprio Nazareno no Monte das Oliveiras. Haviam algumas freiras sentadas bem à frente, próximo ao palco, e confabilavam e trocavam colóquios entre si. Estavam diante do Messias, praticamente, não há dúvida. O Espírito Santo de Deus está com esse rapaz, com este garotinho de 17 anos. Em silêncio. Mal Rafael abria sua boca e todos já absorviam aquela abundante energia que espargia do coração daquele rapaz. E trazia e mantia todos num êxtase inenarrável, numa docíssima atmosfera de alta espiritualidade. Até mesmo aqueles que, mal intencionados, estavam ali para dar o seu pitaco como advogado no diabo, diante daquela emoção espargida, de maneira sincera, humilde daquele palestrante, dizendo que, olha, eu estou aqui expondo as minhas ideias, mas se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Digam onde está o equívoco das minhas palavras. Busco os meios para que nossos corações permitam em nos tornar melhores e sendo melhores, em consequência, deixando de ser problemas, podemos fazer parte da solução dos problemas sociais. Então, vamos dizer assim, estes que estavam ali para jogar areia no angu do rapaz, através de suas contestações já previamente preparadas, tiveram que se render à paz de espírito que ali encontraram. Paz de espírito esta que contagiou até o último daqueles que traziam lá suas reservas. Os mais sensitivos, então, sentiram, viram, perceberam as irradiações de luz que, tal qual fulcro inenarrável, partiam daquela dúlcida e esclarecida alma. E radiações de quinta essência que se espardiam pelo amplo auditório. Rafael demorou alguns breves instantes para iniciar as suas palavras e o ambiente já estava neste jaez. Parecia que ele também mal conseguia se expressar porque estava inebriado daquele néctar,
daquela essência divina que invadia toda a sua alma e embargava as suas palavras. Espíritos luminíferos o assessoravam de esferas do mais alto. Era como que um instante mágico em que causava-se uma situação inebriante em todos os presentes. O auditório, absorvido por aquele néctar divino, já se sentia realizado com o silêncio que tanto se fazia significativo. Na ausência de palavras, era o melhor argumento até então. Mas estavam ali para um fórum, para um momento de troca de experiências. Então, Rafael entende que temos que começar e escolhe, como sempre, as suas melhores palavras, mais claras, mais objetivas. Enfim, poder começar bem para terminar bem. Amigos, gostaria, na data de hoje, de expor o segundo alicerce do universalismo crístico, apenas para recordar o primeiro e inatacável, porque não há como sequer fazer um retoque nele. É a sábia orientação do embaixador dos céus, o meigo, o sábio nazareno, que diz: amai-vos uns aos outros. E, em decorrência disso, o respeito às opiniões alheias, à experiência alheia, que pode ser mais ampla, ou no mínimo um tanto esclarecedora, porque cada qual tem a sua experiência de vida. Mas estamos aqui para falar sobre o segundo alicerce: a crença, o conhecimento, o reconhecimento inequívoco da lei da reencarnação e, consequentemente, do mecanismo pelo qual esse processo reencarnatório permite o expressar, o evidenciar, o fazer acontecer da justiça do Pai, da justiça amorosa e consequente, responsável do Altíssimo, a lei do karma, o karma positivo, o resultado a 100, a 1000 por 1 das boas sementes semeadas pelo caminho, e o karma negativo, decorrente do eletromagnetismo, da antimatéria agregada ao nosso ser, junto à qual nós teremos que fazer, refazer e nos acertarmos com os equívocos da estrada. Coloco esta como uma verdade relativa por enquanto, apesar de tantas e tantas oportunidades em que se pode demonstrá-la nos gênios precoces, as crianças que se recordam de uma ou de várias encarnações anteriores, das crianças que logo na primeira infância falam vários idiomas. No Brasil, por exemplo, nós temos o caso de uma criança que mal se expressa na língua pátria e, no entanto, se expressa em inglês. E alguns anos depois já está falando 8 idiomas, apesar de continuar autista. Então, há um outro caso ainda no Brasil de um rapaz que dormiu, um indivíduo semi-analfabeto, que tem dificuldade de se expressar na língua pátria. Dormiu e acordou falando 3 idiomas,
o alemão, o inglês e o chinês. Explicação. 3 ETs me visitaram esta noite e acordei falando esses 3 idiomas. Como isso é possível? Os sinais de nascença, marcas aqui e ali no corpo e por indução hipnótica profunda, essa criança rememora em outro momento encarnatório, algumas dezenas de anos ou talvez até século, rememora a causa daquela marca. Então, nós estamos aqui para expor, para apresentar os nossos pensamentos, as nossas elucubrações, os nossos estudos a respeito do tema. Então eu acredito que esse segundo alicerce, a princípio, a compreensão. Depois o reconhecimento através de fatos, através de buscas, de pesquisas, para comprovação desta, vamos dizer, verdade secundária, discutível, postas à mesa para debate. A esta verdade, diferentemente da primeira, apresentada na semana passada, trataremos como verdade relativa. Isto porque não temos ainda, vamos dizer, elementos suficientes para testar, para que faça com que cada um dos ouvintes diga: ah, é verdade, é verdade. Isso, então, forneceria uma autenticidade indiscutível. Mas estamos aqui para um fórum, para um colóquio, aonde de tempos em tempos afirmaremos, reafirmaremos e até mesmo, se necessário, nos excusaremos de determinados pontos de vista. Mas está aí para um debate amplo, sincero, sereno, sem querer de nossa parte ou da parte adversa ou diferente, né, do contraditório, digamos assim, querer impor pontos de vista, mas expor as suas próprias experiências. Iremos hoje expor argumentos que nos levam a crer que Deus sequer poderia ter a condição de justiça soberana se tivéssemos apenas uma única existência diante de tantas adversidades, de tantas aparentes injustiças, olhando a vida simplesmente do berço ao túmulo. Peço a vocês, tal qual eu fiz a semana passada, que todos se rendam aos preconceitos, pelo contrário, que todos dispam dos preconceitos e se rendam à oportunidade de uma análise de nossos apontamentos. Não somos donos da verdade, somos, pelo contrário, também sinceros, buscadores. Posso estar equivocado, mas neste debate, neste fórum sincero, sem imposições de minha parte, ou acredito que de outras pessoas que têm outras convicções, todos sairemos daqui melhores do que adentramos, estaremos mais
saudáveis, robustos em nossas convicções. Levando este entrelóquio por esta vereda. Rafael olha com profundo carinho a todos os presentes, como a demonstrar boa intenção e buscar a sinceridade, a vontade sincera, despertar em cada um a vontade sincera de expor a sua própria experiência de vida, os seus estudos. E nesta troca de opiniões, todos crescerem, todos saírem dali melhores do que entraram. A construção de um pensamento, de uma visão espiritual, cabe sempre a cada um de nós. E não de uma forma terceirizada a um padre, a um pastor, a um mestre espiritual oriental, mas a cada um de nós, tentando enriquecer-nos uns aos outros, contribuindo de per si para si próprio, no sentido de simplesmente jogar neste generoso e oportuno fórum a sua forma de pensar, para que o outro, tal qual um meditador que vê à sua frente a vida fluir e, posteriormente, num outro momento, ele faz as necessárias elucubrações, a digestão, né, dessas observações. O momento é de expor e não de impor. O momento é mais de ouvir do que tentar apresentar verdades definitivas, porque sempre haverão aqueles indivíduos que sofreram mais que nós, sempre haverão aqueles que aproveitaram muito mais do que nós. Então, tanto na dor como na conquista, nas decisões acertadas, estaremos sempre como elos de uma grande corrente evolucionária. Mas como elo, precisamos cumprir o nosso papel, expor-nos à nossa realidade, para que naquele feixe de conquistas possamos colaborar na melhoria de todos aqueles que busquem a verdade. A reencarnação sempre foi aceita entre as antigas religiões. Os sacerdotes iniciados desde tempos da antiga Suméria e mais remotamente na extinta Atlântida. Entretanto, essa crença não era compartilhada pelos poderosos de todos os tempos, que se achavam desconfortáveis com a ideia de que poderiam vir a reencarnar em um momento futuro como mendigo, como escravo. Enfim, por esse ou aquele motivo, a reencarnação ficou relegada a um universo restrito dos sábios e dos sacerdotes. A crença das múltiplas existências, além de ser um tema complexo, era naturalmente indigesta para aqueles que desejavam se manter no poder, justificar-se perante a própria consciência pela manutenção de suas palavras impositivas, de seus privilégios.
mesmo que isso fizesse apenas parte de um ritual conveniente religioso. No âmbito do cristianismo, depois do retorno de Jesus ao plano espiritual por diversos anos, os ensinamentos do grande Rabi da Galileia foram ensinados de acordo com o entendimento de diversas correntes. O próprio catolicismo, durante 300 anos aproximadamente, apregoou a reencarnação. E depois de um determinado momento, depois de uma imposição de um monarca, em um acordo feito com a Igreja, a reencarnação foi tirada de seus dogmas. No âmbito do cristianismo, depois do retorno de Jesus ao plano espiritual, por diversos anos, os ensinamentos do grande Rabi da Galileia foram ensinados de acordo com o entendimento de diversas correntes. Uma delas era o grupo dos seguidores de Tiago, irmão de Jesus, que entendia a mensagem de Jesus como a de um romano, como a de um líder espiritual e humano, para a libertação de Israel do jugo romano, ideia compartilhada por sua mãe. Tiago acreditava que a mensagem de Jesus era para os judeus. Portanto, todo aquele que desejasse ser um cristão deveria ser circuncidado e aceitar a religião judaica. Ele acreditava, ou ele aceitava, a mensagem filosófica de seu irmão, mas acreditava ser necessário utilizar-se de armas para libertar Israel. Para ele, a mensagem era mais humana do que espiritual. Jesus era o Messias físico, o libertador de Israel. Outro segmento importante era conhecido como gnosticismo, seita dos gnósticos, que se subdividia em diversas correntes internas. Todas nem possuíam uma mensagem, nem todas possuíam uma mensagem coerente. Entretanto, o seu segmento mais destacado era composto por verdadeiros filósofos que buscavam interpretar os ensinamentos do Mestre de acordo com a sua real profundidade. Eram, em geral, administradores dos ensinamentos de Sócrates, Platão, que procuravam conciliar esses ensinamentos com o do Cristo. Os gnósticos não acreditavam na divindade de Jesus, mas criam que ele era um grande instrutor da humanidade, mas não o próprio Deus. Como muitas religiões cristãs hoje em dia creem, eles, os gnósticos, pregavam que todos deveriam aprender a mensagem de Jesus e evoluir com ela. Ou seja, a verdadeira busca da luz, aquilo que procuramos hoje em dia para a construção de um novo modelo religioso. Para os gnósticos, Jesus era o professor, era um orientador e não o Salvador. Não havia adoração religiosa, mas sim esclarecimento espiritual a partir da mensagem do Cristo. E por fim havia o principal segmento do cristianismo nascente, que ficou conhecido como corrente dos paulinos, ou seja, os seguidores de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Este segmento construiu a igreja cristã tradicional como conhecemos hoje. Então, a igreja de hoje é a igreja de Paulo de Tarso. Os adeptos desta corrente acreditavam que Jesus era o próprio Deus e que o sacrifício na cruz redimia todos os pecados da humanidade. Em resumo, Jesus era o Salvador e não o professor.
A facção dos paulinos, com o passar dos anos, tornou-se fundamentalista, acusava todas as demais de serem hereges, por ensinar conceitos que eles não aceitavam. Assim, com o passar dos anos, pouco a pouco, por causa de seu desconhecimento espiritual, interesses obscuros, os cristãos primitivos foram descartando os conceitos sobre a reencarnação do espírito e do karma, aceitos em todo o Oriente, nas diversas traduções, recompilações dos textos. Foi-se paulatinamente trocando o sentido das palavras, adaptando-as ao entendimento daqueles que traduziam, sempre com o objetivo de aproximá-los dos interesses daqueles que começavam a dar força à religião nascente. Os poderosos da época, a águia romana. Então, no século IV, durante o concílio de Niceia, em 325 d.C., o imperador Constantino oficializou o segmento dos paulinos como verdadeiro cristianismo. A partir daquele momento, todos os demais segmentos foram perseguidos até serem extintos. Eis o livro dos hereges, então, foram destruídos, sem impiedade. Eis os primeiros capítulos de longos séculos de inquisição religiosa que chegaria a seu ápice na Idade Média. Assim como o poder de polícia, apoio do imperador, obtido pelos paulinos ortodoxos, pouco a pouco não existiam mais registros das correntes alternativas no cristianismo, que terminaram caindo no esquecimento. Até 1945, em Nag Hammadi, no Egito, foi encontrado um vaso de cerâmica que continha diversos evangelhos de outros discípulos de Jesus, que resgataram para a atualidade parte dos ensinamentos das demais correntes cristãs. Esses evangelhos, hoje em dia, são conhecidos como apócrifos, pois não são aceitos pela igreja ou igreja tradicional, chamados de canônicos. Essa maravilhosa descoberta reacendeu o debate sobre o que é real dentro do cristianismo como conhecemos. Portanto, este é mais um motivo para realizarmos debate sincero pela busca da verdade. O terceiro milênio não comporta mais frases tais qual a palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens ou por Deus. Rafael tomou um gole de água, meditou alguns instantes sob o olhar atento da plateia e continuou. Dessa forma, a crença na reencarnação foi perseguida e apagada da história, a história cristã primitiva. O objetivo era não deixar rastros para o futuro. A reencarnação do espírito era um ensinamento tranquilamente aceito à época e ainda constam algumas informações sobre ela nos próprios evangelhos canônicos. Mas o imperador Constantino e sua esposa não viam com bons olhos a possibilidade de se reencarnarem como mendigos ou numa situação menos faustosa. Constantino nunca foi humilde, nunca foi um cristão humilde. Ele se considerava um Deus vivo por ser imperador do grande Império Romano. Além disso, algumas mulheres da época ironizavam a sua esposa, afirmando que ela, como ex-meretriz, reencarnaria em sua vida futura como prostituta para corrigir seu passado de crimes e de pecados. E assim, afogado pelo ego humano, os ensinamentos de Jesus, como cada um será dado segundo suas obras, e a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Perderam seu real significado, ou seja, de colhermos em existências futuras
o bom ou mau plantio que realizamos no presente. Rafael olhou com humildade para o público e voltou a falar. Talvez muito do que vos afirmo necessite de estudos mais apurados e mais pesquisas. No entanto, trata-se de informação atual sobre o Jesus histórico. Nas últimas décadas, novas pesquisas a respeito da mensagem de Jesus surgiram, estão aí ao nosso dispor. Não podemos agir como se isso não fosse, como se isso não existisse. Necessitamos estudar essas informações, deixar a passividade de lado, frente às tradições religiosas que nos agrilhoam a caminhada rumo à compreensão desta verdade primeira para as nossas almas, desta verdade primeira para a nossa sede de conhecimento de valores permanentes. Portanto, não é pecado buscar esclarecer-se a respeito do que ocorreu. Isso é um comportamento louvável de pessoas inteligentes que buscam desenvolver a fé verdadeira, a fé raciocinada, a busca consciente da compreensão de si próprios, razão pela qual não podemos terceirizar esta busca. Cada um de nós deve fazê-la de per si. Silenciou por alguns instantes para ver a reação do público. Então continuou. Recordo-vos, referendo mais uma vez, a importância de colocarmos de lado o nosso ego, crenças pessoais. Busquemos um estudo imparcial a respeito de todas essas informações. Talvez eu esteja equivocado sobre a reencarnação. Está aí para um debate a nossa posição, o nosso pensar, as nossas pesquisas, bem como sobre o karma, mas são necessários argumentos sólidos para que a mim faça crer que eu nasci de perfeita saúde, com boa condição financeira, como alguns de vocês bem o sabem, confortável, perspectiva de uma vida regalada, feliz, enquanto vejo ao meu lado qual Buda, qual Siddhartha Gautama, meus irmãos deficientes físicos, deficientes mentais, em extrema miséria financeira, com um futuro sombrio, e que Deus teria dado uma vida única para cada um de nós para alçar o reino dos céus. Então por que Ele não deu condições iguais para todos? Eu, na minha vida regalada, vos confesso, e tantos irmãos aí já nasceram em situações muito adversas, muito difíceis. De momento, prever um futuro digno para essas pessoas. Onde estaria a justiça de Deus se vivêssemos uma única existência? No mínimo, o Pai nos permitiria uma relativa igualdade de condições, de oportunidades. Um Pai justo, um Pai limitado como aquele que nasce no chão da terra, assim o busca fazer. Por que não o Pai? O Pai do céu, o autor da vida, aquele que tudo pode, que é justo e bom. Um Pai quer o melhor para seu filho, e Deus, a fonte da vida, não o quereria para cada um de nós, que todos igualmente somos seus filhos. Como compreender isto numa visão única do berço ao túmulo?
Jesus disse-nos: vós sendo maus, dais coisas boas aos filhos, que devemos esperar do Pai, do autor da vida? Bom, só o Pai. O que devemos esperar, então, deste ser perfeito? Seria o Criador tão absurdamente injusto a ponto de privilegiar algum de seus filhos e condenar os outros a esta miséria, a uma imperfeição fatal? Ah, meus amigos, meus queridos e doces ouvintes, não há como se negar a reencarnação do Espírito. Somente através desta visão da vida, desta compreensão e desta constatação através de pesquisas, conforme nos disse, poderemos vislumbrar a perfeita justiça na criação do autor da vida. As nossas venturas, desventuras nesta vida são resultado justamente da lei de causa e efeito, das sementes já espargidas nestes caminhos transados. E Jesus não desconhecia a reencarnação do Espírito. Era uma vaga ideia para o judeu ouvinte das palavras do Mestre, como ouviram anteriormente, porque já era uma ideia estabelecida naquele povo quando Jesus rememorou este conceito. Ele próprio referiu que João era o Elias que havia de vir. O mestre, percebendo que o povo não conseguia assimilar seus mais elementares ensinamentos, preferiu deixar para o futuro o aprofundamento do tema, lançando apenas algumas dicas, algumas senhas aos discípulos e seguidores mais atentos. A famosa conversa de Jesus com Nicodemos, um doutor da lei hebraica, mostra a dificuldade para implantar este conceito igualitário na sociedade estabelecida do judaísmo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verá que Jesus falava sobre a possibilidade de alcançarmos o céu, aliás, sobre a impossibilidade de alcançarmos o céu em uma única vida. Diz-nos o Mestre que devemos renascer da água, que é a matéria, e do Espírito, que é a renovação interior, a busca da evolução espiritual através dos diversos estágios evolutivos na matéria. Pois é impossível atingir o ápice evolutivo em uma única existência. Rafael ergue os braços e convictamente prossegue. Ah, meus irmãos, o grau de perfeição para alcançar as esferas paradisíacas é muito alto para crermos ser possível com todas as nossas falhas atuais. Até lá chegaremos, até chegarmos a como chegar lá em apenas uma única existência. Se tivéssemos uma única vida, o céu estaria deserto e o inferno abarrotado de irmãos desviados da pureza máxima. A evolução espiritual é contínua, infinita, através de diversas reencarnações, sendo mera ilusão acreditar que, após uma única vida, ficaremos tocando flauta nos céus, sentados em cima da nuvem, enquanto uma legião de irmãos sofre eternamente nas zonas de trevas,
A obra de Deus é muito mais sábia do que isso. O Criador jamais permitiria a perda de uma única ovelha de seu rebanho, como nos referiu. É o próprio Nazareno. É óbvio que a condenação eterna ao inferno é um contrassenso. Nem a lei humana, no Brasil pelo menos, prevê prisão perpétua. Pensemos nisso. Temos muito trabalho de autoaperfeiçoamento pela frente, pois a pureza de alma necessária para alcançar as esferas sublimadas do plano espiritual é comparável somente ao estado de espírito dos grandes missionários do alto, dos quais ainda estamos muito longe. E não se iludam, é comum encontrarmos pessoas que não acreditam ser dignas do céu. Entretanto, essas, em geral, são aquelas que veem cisco nos olhos do próximo e não enxergam os galhos entravados nas suas próprias vistas. Reflitamos. Se Deus nos desse uma única vida para conquistar o reino do amor e de paz, elevando os bons aos céus e rebaixando os maus às zonas infernais, Ele não seria um bom Pai, um justo Criador, como já lhes referi. Vejam quantas diferenças existem entre nós que estamos encarnados neste mundo. Alguns nascem saudáveis, perfeitos, outros com diversas deficiências físicas, uns ricos, outros pobres, alguns abençoados com vida feliz, outros com contínuas dificuldades de toda natureza. Como Deus poderia ser justo em uma única vida, colocando seus filhos em diferentes situações, com vistas a alcançar o mesmo objetivo, os pórticos celestes? Isso sem dizer daqueles que renascem sem nem mesmo possuírem capacidade mental necessária que lhes permita optar pelo caminho de Deus ou do desregramento. Analisando desta forma, vemos que é inaceitável a crença de uma vida única, pois se agora formos observar algumas dificuldades, provavelmente então serão frutos de vidas passadas, de opções transadas. E se temos méritos, não devemos julgar ser fruto de uma graça divina, pois Deus não dá nada de graça aos filhos. Seria uma injustiça para com aqueles que não a recebessem. Tudo que recebemos é fruto das diversas existências que vivemos. As máximas de Jesus: a cada um segundo suas obras, a semeadura é livre, colheita obrigatória, são dicas, senhas perfeitas, alertas para a compreensão inevitável da lei de ação e reação que opera em todos os níveis da vida. Quer observemos as coisas de uma maneira mais científica ou mais para as lides das elucubrações espirituais, lembremos que podemos encontrar a paz para as nossas vidas, tanto no momento presente como nas próximas etapas que teremos que transar com as futuras aplicações de uma simples fórmula: amar ao próximo como a si mesmo e não fazer o outro o que não gostaria que te fizesse. Meus irmãos, o fundamento da reencarnação e do karma, a compreensão sobre o mecanismo da vida criada por Deus.
Quando praticamos o bem, encontramos os filhos com amor e dignidade. Vivemos uma harmonia com os nossos semelhantes, auxiliamos na construção de um mundo melhor através das nossas ações do cotidiano. Estamos executando integralmente a etapa da evolução espiritual a qual fomos designados nessa encarnação. Já aqueles que fogem às suas responsabilidades, entregando-se a vícios, atitudes negativas, necessitam reencarnar em vidas futuras para corrigir seus erros, mas com uma carga maior por causa do acúmulo de obrigações. É por isso que temos tantas diferenças no mundo. Alguns, além de fugirem às suas obrigações, semeiam o mal, causando prejuízos aos seus semelhantes. Portanto, devem indenizar aqueles que foram lesados através de sábio mecanismo do karma, que é gerenciado pela mente autora da vida, que jamais se equivoca e jamais permite injustiça. Então Rafael sentou-se no canto da mesa e continuou: meus amigos, o convite do Pai, evoluir. Talvez seja essa a melhor palavra que resuma a ação do Criador em nossas vidas, em toda a sua obra. Através de uma sensata caminhada em direção ao aperfeiçoamento, nós estamos realizando a vontade do Pai. O estacionamento, o estacionar, é a indiferença com relação aos nossos próprios destinos, o que nos gera dor e sofrimento. Deus nos criou para evoluirmos da animalidade à angelitude. E isso ocorre através de uma série infindável de encarnações no mundo físico. E é isso que dá sentido à vida. Nesse instante, um ouvinte, reconhecidamente na terceira idade, portanto, respeitosa deverá ser a sua opinião naquele fórum, devido à sua experiência de vida. Ele intervém e expõe aquilo que vai em sua alma. Desculpe, meu filho, mas eu discordo de você. Eu não acredito nessa necessidade de evoluirmos e também não vejo sentido em vivermos diversas vidas por este objetivo. Acredito que Deus nos criou por seu próprio desejo para que habitássemos o mundo que Ele criou em 7 dias. Deseja apenas que sejamos tementes a Ele para sermos dignos de seu juízo. Então temer a Deus é o suficiente para que adentremos ao seu reino. Se existissem diferenças entre as pessoas no mundo, isto é obra da vontade de Deus. A vontade divina não deve ser contestada, pois é pecado contestar a vontade do Pai. Então ele sugeriu que seria saudável que cada qual seguisse a sua vida conforme os desígnios que o Pai Celeste deu a cada um. Devemos acatar a vontade do Pai, não ficarmos aí questionando essas diferenças sociais, essas coisas que só a Deus pertencem.
Basta que submetamos as suas leis, que estão na Bíblia Sagrada, literalmente, palavra por palavra, tal qual ali está. Rafael tomou um fôlego diante da inesperada, ou melhor dizendo, até esperada intervenção, mas diante da distância entre o que ele expunha e o conceito apresentado pelo ouvinte, ele coça a cabeça, medita um tanto sobre a dificuldade daquele senhor em alcançar as suas ideias. Certamente respeita, compreende justamente os paradigmas, as crenças estabelecidas, a qual aquele ancião da terceira idade estava enraizado, e resolve se expressar. O Senhor questiona por que devemos acreditar que o objetivo do Pai é a nossa evolução. O processo criador de Deus segue um único princípio, tanto a nível microscópico como a nível do macrocosmo. Observe os planetas girando em torno do Sol. Eles não são exatamente como os elétrons, os prótons que circundam o núcleo de um átomo. O que está no todo está na parte, o que está na parte está no todo. Um, somos todos somos um. O que está em cima está embaixo. Na mesma referência, seguindo um mesmo princípio. Basta ver os fractais, o número de ouro, aonde na intimidade da matéria, na intimidade fractal da matéria, tudo segue o mesmo princípio que a construção da relação do macrocosmo, dos astros entre si. O que acontece na intimidade de uma planta, de um caracol, é o mesmo número proporcional que acompanha a formação de uma nebulosa, do braço de uma galáxia. Sendo assim, vamos observar o próprio universo físico. Segundo os cientistas, ele está em uma constante evolução. Desde o seu nascimento, há bilhões de anos, ele continua se expandindo infinitamente. Se este é o objetivo do Pai, quanto mais para nós outros, seres imortais, seus filhos e herdeiros. Um outro raciocínio: a evolução das espécies, comprovada através de Darwin, que ficou conhecida como darwinismo. Esse estudo nos mostra que todas as espécies de vida estão em constante evolução. Seria o mesmo para nós outros, seres conscientes que evolucionamos rumo ao seio do Altíssimo? O homem da caverna evoluiu, se tornou o homem tecnológico dos dias atuais. Isso não seria uma prova de que Deus espera
induz, acompanha a evolução de seus filhos, evolução intelecto, moral, espiritual, um ciclo sucessivo que nos permite vislumbrar através das eras as indas e vindas de nós outros em indumentárias carnais sucessivas. Então aquele senhor novamente levanta a mão e diz: se eu digo que numa vida está-nos reservada a nossa condição de herdeiros do reino do céu, através de sua graça e misericórdia, também vos digo, o mundo foi criado em 7 dias. Que me diz? Somos descendentes de Adão e Eva. E este Darwin aí fala que evoluímos do macaco. Isso é uma heresia, isso é um desrespeito, meu filho. Rafael ouve com respeito a afirmação sincera daquele ancião. E elucubra. O criacionismo nos afirma que o mundo foi criado por Deus em mais de 6.000 anos. Tempo que, se formos levar em consideração as letras bíblicas, seria o da formação do nosso orbe. Seis mil anos antes do grande dilúvio bíblico. Se essa afirmação fosse verdadeira, como explicar ossadas de dinossauros há milhões de anos, reconhecida, estudada pelos paleontólogos, com marcação no carbono 14, estudos geológicos que atestam a formação de rochas em período muito anterior às lendárias informações bíblicas, que devem ser interpretadas não ao pé da letra, mas como um processo simbólico, parábolas para a explicação de eventos mais complexos. Aqui estamos, como vos disse, para realizar um estudo racional. Nenhuma crença ou religião ou dogma será desrespeitado. Contudo, devemos confrontá-las à luz da razão, à luz das descobertas através de exaustivos estudos, de pessoas sérias. As narrativas bíblicas devem ser interpretadas de forma figurada, metafórica. Acreditar que as histórias ali contidas sejam ao pé da letra é o mesmo que entregar nossas crenças à ficção. Devemos embasar o nosso raciocínio e não tais quais crianças vivermos de ficções lúdicas, raciocínios utópicos que, longe de somar à nossa vida valores permanentes, tergiversaremos os valores espirituais
e os colocaremos em condição secundária em nossas vidas. E se Deus não for reconhecido como um fato, como uma verdade que é capaz de ser buscada, confrontada, a ponto de conviver conosco, nos inspirar dia a dia na descoberta de nós mesmos, certamente continuaremos nesta situação de fingir que acreditamos, viver de formalidades e terceirizar as nossas próprias vidas, as orientações de lobos travestidos de mestres. Nós estamos no primeiro parágrafo da folha 146 e ainda temos uma boa leitura pela frente. Nós vamos deixar essa próxima etapa para um outro bloco. Senhor Jesus, gratidão. Roger Bottini Paranhos, gratidão e o perdão da nossa interferência pessoal no seu texto, uma vez que colocamos a nossa própria emoção na interpretação daquilo que estamos lendo de primeira vez. Mas rogamos a Akhenaton, Hermes e Ramatiz que nos abençoe no esforço e que permita que todos os ouvintes, e nós próprios acima de tudo, porque fazemos estas gravações para a nossa rememoração, poderemos ouvir e reavaliar a nossa própria postura atual, momento a momento. Gratidão, Senhor, por esse encontro, por essas vibrações e por nos permitir poder falar contigo. Permitir que saiamos do nosso ouvido, da nossa necessidade primeira, que é estar contigo. E através desse refrigério, trazer a harmonia necessária para que os desafios que certamente hão de seguir nessa mesma data de hoje, junto aos nossos netos, junto à nossa esposa, junto aos nossos conhecidos, junto àqueles que participam de nossa jornada evolutiva, seja o melhor relacionamento possível, que possamos somar, ao invés de criar problemas, muito embora a nossa situação ainda imperfeita possa fazê-lo, possa criar espinhos, possa criar embaraços e que tenhamos que refazer este ou aquele conceito, esta ou aquela situação de um exemplo infeliz. Mas aqui estamos dispostos, sinceramente, para que o melhor aconteça. Vivemos agora, em maio de 2022, um grave instante de transição planetária, momento em que os nossos irmãos das regiões mais densas foram libertos para nos testar, para nos permitir o testemunho, para permitir que sejamos pessoas cautelosas, conscientes de nossas convicções, e razão pela qual esses conceitos apresentados por Roger Bottini Paranhos
de que devemos ser empreendedores de nossa própria libertação. Seja uma realidade na vida de cada um de nós e particularmente na minha. Muita paz a todos. Gratidão por compartilhar este momento de empatia. Muita paz.